Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Matheus Starne, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Hoje eu vou falar sobre a remuneração de um músico. Quanto que o músico ganha em diferentes tipos de trabalho. É claro que existem muitas áreas onde o músico pode trabalhar que eu não vou falar aqui. Também, como a gente está no YouTube, eu vou falar um pouco sobre quanto ganha um youtuber, né? Quanto ganha um músico que é youtuber e etc. Então, fica ligado aí. Então, para começar, a gente precisa entender o seguinte, o lado da música que dá mais dinheiro, que dá mais retorno financeiro, é o lado do entretenimento. Então, muitas vezes, o músico ele não está no lado de quem explora o entretenimento, muitas vezes é o produtor, ou alguém que está ali mais na área de montar um evento e lidar com bandas no sentido de colocar a banda para tocar e ser remunerado por ela. Você pega aí os grandes artistas que ganham muito dinheiro, eles estão todos focados na indústria do entretenimento, ou seja, é montar um show, um espetáculo para divertir a galera e ali, é claro, você vai vender produtos de bar e etc. E é nisso que está o grande montante financeiro. Quem está nessa área está realmente ganhando muito bem. A gente pode colocar no patamar AAA da música. Gente que vai ter salário aí acima de 50, 100, 200 mil reais. Então realmente não tem aí um teto, a gente está ganhando mais de R$1 milhão por mês. Mas você, é claro que a gente está falando aí de uma indústria específica, que é a indústria do entretenimento. Você pode ser um músico, pode tocar, pode ter paixão por tocar e equilibrar a sua vida para o entretenimento ou focar a sua vida nisso, tá? Não é muito a minha escolha, né? A maior parte da minha vida eu não fui para o lado do entretenimento. Eu fiz parte dessa indústria um pouco quando eu tinha bandas de música pop, que foi mais ou menos entre o ano aí de 2000 até 2004. A gente fez vários shows ao redor do Brasil, colocamos música em rádio, música em televisão, multishow, MTV, e o foco era realmente se tornar uma banda de explosão, de grandes públicos. Chegamos a tocar para 10, 15, 20, 40 mil pessoas, mas depois de 2004, 2005, meu foco mudou completamente. Hoje eu me vejo muito mais do lado do instrumentista, de data, tá? Então eu vou falar um pouco da minha experiência e um pouco da experiência de músicos que trabalham em alguns segmentos. Primeiramente, eu tenho um canal no YouTube aqui que está liberando 20 mil inscritos. Já tenho desde 2008, 2009, basicamente 2009 que eu comecei a colocar realmente vídeo com constância. É um canal, de certa forma, bem visto e relevante para o meu nicho, que é o quê? Músicos que querem estudar, músicos que gostam de música instrumental, tá? Tem 1,5 milhão mais ou menos de exibições dos meus vídeos no YouTube, todos os vídeos, né? O que é muito pouco se comparar com um youtuber como o Felipe Neto, etc. Mas é relevante para o meu nicho, tá? De qualquer maneira, é impossível viver ou ter qualquer expectativa de remuneração do YouTube com esse meu canal. Se você for ver ali no AdSense, eu recebo entre 9 e 20 dólares por mês de ganhos, né, com AdSense. Você vê músicos que até têm ganhado dinheiro com o YouTube, mas não no Brasil, né? Você talvez vê um ou dois fora, mas já entrando aí no lado do entretenimento. E no Brasil, quem realmente tem um canal explosivo, sendo músico, saiu da área da música para explorar outros nichos, né? Porque o que você realmente tem retorno no YouTube é você fazer um canal do cotidiano, você falar sobre um assunto que está em voga hoje. Se eu falar sobre a PEC dos gastos públicos, agora é relevante, você vai puxar pessoas para o seu canal, porque o vídeo vai aparecer em vários motores de busca, ou você falar sobre o iPhone 7, ou se você falar, por exemplo, do PT, ou qualquer outro assunto que seja relevante em qualquer momento. Então, se você realmente tem interesse, esse é o lado que você deveria estar indo, né? Assim como, por exemplo, canal de games, que dá muita visibilidade. Então eu não vou falar muito disso. Você, por exemplo, pega um cara como o Felipe Neto, que talvez seja o cara que tem mais retorno no Brasil com YouTube, ele está ganhando uma faixa aí, acho que é de 30 a 40 mil dólares. Eu não lembro se é 40 mil dólares ou 40 mil reais, tá? Você precisa entender também que, obviamente, ele tem aí uma equipe que ele precisa repartir os gastos, a questão de imposto. Então, mesmo um cara nesse patamar, você pode ver que não é uma coisa assim tão grande, né? Você necessariamente ganhar dinheiro do AdSense. É claro que
grandes youtubers eles acabam ganhando dinheiro com a visibilidade que eles têm, eles se vinculam, fazem propaganda de o que for que seja, né? Então é muito mais a visibilidade que você ganha dinheiro com essa visibilidade do que diretamente ser remunerado pelo AdSense do YouTube. O que acontece é o seguinte, você precisa também ter foco, né? Por exemplo, eu sou músico e o que eu sei fazer bem feito, o que eu estudei, o que eu me dedico há quase 30 anos é música, é tocar, é ensinar. Então eu prefiro não perder o foco, eu particularmente, mesmo que eu não tenha retorno do YouTube, do AdSense, eu tenho retorno de outras maneiras, né? Criando meu público, engajando com o meu público. E com o tempo, né, já tem alguns anos que eu tenho feito isso, eu tenho tido resultado. Então as pessoas às vezes precisam tomar cuidado. Dá tiro para todos os lados, acaba não tendo profundidade de conteúdo em nenhum assunto e a pessoa acaba perdendo relevância. Então às vezes você precisa equilibrar isso, né? Vale a pena o quê? Falar de algo que eu realmente domino ou vale a pena eu falar superficialmente de tudo? A escolha é sua. Agora vamos falar sobre um assunto que eu estou bem atualizado porque eu sou um professor de música. Então quanto ganha um professor de música? Você pega em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, outros centros urbanos, dificilmente você vai ver um professor ganhando aí menos de 150, 200 reais por mês. Isso eu estou colocando bem por baixo, né? Um professor com uma visibilidade boa, com a penetração de mercado, a gente está falando aí já de uma mensalidade a partir de 350 a 400 reais, que pode ir até 600 reais por mês, tá? Então, tem gente que vive exclusivamente de dar aula, eu vivo quase que disso, né? Eu vivo basicamente da venda do meu material e da minha escola, que é virtual, presencial, faço poucos shows, tenho algum retorno, como eu falei, de YouTube, de venda de música no iTunes, tudo é muito pequeno, então o grosso meu realmente vem disso, tá? E você pode fazer um cálculo mais ou menos aí de quanto dá para ganhar, se você for ter 10, 15 alunos, que é uma coisa obviamente que você vai conquistar, mas ter entre 10 e 20 alunos é uma realidade da maior parte dos professores de guitarra ou de outros instrumentos aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Outra coisa que eu já fiz mais, faço menos agora, é tocar como freelance, ou seja, participar de trabalhos de outros músicos, seja para você acompanhar um cantor, uma cantora, uma banda, e também como, né, a gente fala que é sideman, né, você está ali do lado do artista, você também pode penetrar em estúdios, né, para gravar para um produtor. Isso também é uma área que tem muita demanda, né? Hoje em dia, inclusive, as pessoas para corte de custo têm feito isso muito no home studio. O home studio ele diluiu muito o custo do produtor. Então ele vai, manda a música para você em casa e você grava em casa, tá? Então eu estou falando de duas coisas distintas. Um é o cara que acompanha ao vivo e o outro é o cara que vai para o estúdio ou fica dentro de casa no estúdio recebendo material. Você pega, por exemplo, um cara que é guigueiro, que acompanha artista, né? Aí a gente vai voltar àquele assunto lá do início do entretenimento. Então se você é um cara que está acompanhando um artista ou uma banda do lado do entretenimento, a chance do seu cachê ser mais relevante é muito maior. Eu tenho um amigo meu que acompanhou uma dupla sertaneja por 2 anos e ele, com esse trabalho, conseguiu comprar um apartamento de 400 mil reais. Então você tem uma noção aí que um cara desse consegue hoje em dia tirar uma faixa entre 25 e 40 mil reais se for realmente uma banda sertaneja de relevância no mercado, porque os caras tocam muito, fazem entre 20 a 30 shows por mês, às vezes até mais. Normalmente essas bandas sertanejas, eles pagam ali uma tabela ou próximo disso, né? O que é diferente muitas vezes que a gente vê no forró, né, caras aí que estão ganhando milhões com shows, um cachê de 400, 500 mil reais, 300 mil, e está pagando aí 2 mil reais de cachê pro músico, né, que é um absurdo. A gente viu o problema que o Wesley Safadão teve, né, parece que um músico botou boca no trombone e falou dessa exploração, né, até porque vocês vão parar para pensar, alguém que está tocando aí 20 vezes no mês com um artista tem um vínculo empregatício monstruoso, você está viajando, está partindo, tendo mais tempo da sua vida nesse trabalho do que fora dele. Então, inclusive é perigoso demais para o artista ou para a banda não formalizar esse vínculo com carteira e tudo. Saindo dessa realidade do entretenimento, de acompanhar grandes artistas, que realmente aí o cachê de um instrumentista pode passar de R$1.000, R$1.400, a raridade aí de bandas, né, com uma popularidade intermediária, faz uma sequência de shows bacana, talvez uma banda de baile, vamos dizer assim.
O cachê aí varia, né, no Rio de Janeiro entre 250 a 600 reais. É claro que varia, tá? A gente pode falar aí de uma banda que está começando, fazendo cover em bar. Aí, meu irmão, é selva, né? Você pode tocar por 50 reais uma noite, até 200, 300 reais. Dificilmente vai passar nisso, né? Eu já tive esse tipo de banda no começo da minha carreira com 16, 17 anos. Eu lembro que, há 20 anos atrás, eu ganhei 50 reais numa gig, lá em Cabo Frio, isso aí. Então, qual seria essa gig hoje? Seria por uns 300 reais. Então, tem muito disso, varia muito do lugar. A música instrumental é mais ou menos isso. Você vai pegar aí para tocar num pub ou num restaurante, não vai ganhar muito diferente de 50 a 300, 400 reais. Dificilmente vai passar disso. Talvez se você toca com um trio, uma banda reduzida, sobre mais. Outra coisa bacana são os editais que as pessoas participam. Isso fortalece muito mais o cachê. Você pode pensar em fazer um tour num ano, fazendo 30, 40 shows com cachê de 1.200 a 1.500 reais por músico, né? Aí tem a questão de você conseguir aprovar o edital e etc. Então a gente chega agora na questão do estúdio, né? Algo que variou completamente ao longo dos anos. Se ganhava muito mais dinheiro gravando no estúdio do que hoje. Eu falei de um vídeo anterior de um colega baterista que ficava 3 meses no estúdio num ano, e isso já era suficiente para o cara se manter o ano inteiro. Hoje em dia, você quando vai para um estúdio gravar uma faixa, no meio gospel aqui no Rio de Janeiro, gravando para as gravadoras padrão daqui, como a MK, por exemplo, você está falando em ganhar 200, 300 reais por faixa. E eu acho uma coisa muito pequena, muito baixa, mas essa é a realidade do mercado, né? A última vez que eu gravei alguma coisa no meio gospel, um rapaz me enviou o projeto, eu gravei as guitarras todas em casa, foi mais ou menos aí uma faixa de 300 reais de guitarra eles pagam 300 reais por faixa, o cara me pagou mais ou menos isso, 250 reais. E quando tem solo eles pagam um pouco mais, o que é maravilha para mim, porque eu como sou um improvisador, não tenho problema para colocar um solo. A coisa mais rápida para mim é chegar lá e botar um solo. E às vezes os caras pagam mais do que uma base, né? A base para mim dá mais trabalho, você às vezes precisa gravar 2, 3 guitarras, tem várias camadas, tem que botar efeito e tudo. Né? Quem dera viver só de botar solo, mas isso não é uma realidade praticamente para ninguém. Então estamos falando do mercado hoje que está pagando mal, né? De gravação no mercado gospel. E você pode falar aí de outros mercados mais voltados à indústria que está fomentando dinheiro mesmo, sertanejo, basicamente é isso, né? E já nos últimos 10, 15 anos que tem dado muita grana. Se você for entrar no estúdio ali, vai gravar, vai ganhar entre 600 e 1.500 reais a faixa, dependendo do instrumento que você for gravar. E tem esses adicionais, de você às vezes botar um solo, botar uma outra camada. Isso é raro, tá? A realidade é isso que eu estou falando aí. Parei de 150 a 300 reais por faixa. O que é importante salientar é o seguinte: hoje o músico ele dificilmente vive só de algo específico. Por exemplo, eu só vivo gravando. Um cara ou outro, tá? Poucos fazem isso. Normalmente o músico hoje em dia precisa se dividir. Então ele vai ter a oportunidade de acompanhar um artista relevante. Ele vai e fica lá 2, 3 anos. Aí muda o produtor, chuta todo mundo a banda. Aí o cara vai estar se virando ali, agora grava um pouco mais. Dá aula, né? O problema disso tudo é que às vezes você ganha uma expertise imensa em determinada área e daqui a pouco você não pega mais trabalho nessa área, né? Então, esse seja o maior problema do músico, né? Essa instabilidade. Você tem que ter muita sabedoria para no momento bom juntar o dinheiro para nos momentos de vacas magras poder ter ali a sua garantia para não passar perrengue. Então a maioria dos músicos eles fazem 2, 3 tipos de trabalho. Ele está ali gravando, ele está ali tocando, acompanhando um artista. Às vezes, por exemplo, hoje um artista relevante da MPB, eu sei porque eu dou aula para pessoas que tocam com artistas bem interessantes, que fazem aí 3, 4 shows por mês. Então você tem agenda livre para fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, um músico desse teria total condição de estar dando aula. Se por acaso cair uma data com o aluno, ele vai e remarca com o aluno. Então tem isso, tá? Muito disso, na verdade. Então tem algumas coisas, né? O músico tem aquele estigma de ser super desvalorizado. Isso de certa forma existe, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? De que o músico se propõe a fazer. Cabe cada um se valorizar. Então no Rio de Janeiro você vai ver um músico aí de
Não, botar um músico de alta performance, de qualidade aí, de boa qualidade, ou um músico top, dificilmente ele vai ganhar menos de 4, 5 mil reais no mês. Estou falando de um músico em Rio de Janeiro, São Paulo, uma outra grande metrópole. É uma realidade bem normal, 4, 5 mil, aí você, meu amigo, pode ir e faturar quanto você quiser, isso vai depender muito de você, 20, 30, 40 mil reais. Você pode ser muito bem sucedido financeiramente com música, depende muito da sua mentalidade, é algo que eu falo constantemente aqui. O músico ele precisa ser empreendedor, ele precisa estar usando os mecanismos de divulgação para que ele possa se expor e ter um retorno na carreira dele e, consequentemente, financeiro, tá? Hoje, mais do que antes, o músico precisa ter muito essa mentalidade, porque hoje em dia a gente não está vivendo só mais de uma coisa determinada. O músico precisa ser muito proficiente para poder estar atuando em várias vertentes diferentes, tá bom? Eu espero ter ajudado e não deixe de estar visitando a escola virtual, a Starling Academy of Music. É uma grande oportunidade para você estar se tornando um músico de alta performance, um músico proficiente, porque você tem acesso a aula de tudo, harmonia, percepção, guitarra, improvisação, empreendedorismo musical, setup de efeitos, é muita coisa. Chega lá e confere. E também o meu site, matheusstarling.com.br, onde você vai ver minhas videoaulas, minha carreira, minhas músicas e etc. Deus te abençoe, grande abraço.